É minha terra. A Web 2.0, né, o que ela é? Eu gosto muito da Dolores Haig, que ela é uma professora da Universidade da Catalunha, né, e ela chama a Web 2.0, na verdade, de web social, né? Ou seja, é a web da sociedade. É a gente que faz tudo aquilo que está acontecendo. Então, qual que é a importância da Web 2.0? A primeira delas, eu acho que a mais importante de todas, é que ela dá voz para mim, para vocês, para todo mundo que está assistindo. A gente pode publicar qualquer tipo de coisa, né? Os nossos trabalhos, as nossas ideias. Se você acha que você canta bem, você pode publicar um vídeo teu no YouTube, não tem problema fazer nada disso. Então ela dá voz. E na escola, ela dá essa liberdade de construir os trabalhos e não deixar que esse trabalho morra. Porque como que era antes da internet? A gente entregava lá uma folha para o professor, né? Ele corrigia, dava uma nota e isso ia para um arquivo morto e depois de algum tempo essa informação é incinerada, né? Ela termina, ela acabou ali. Agora, quando vocês divulgam os trabalhos de vocês na internet, né, isso fica disponível para que outras pessoas possam acessar aquela informação, né, e ter novas ideias a partir daquele material que você produziu. Então, se você tem o teu blog, se você tem o teu canal no YouTube, se você usa as redes sociais em nome da tua escola, isso tudo é muito importante, né? Esses canais, eles são canais de interação, de compartilhamento, né? E essa é a grande diferença do que a gente tinha antes. Né? Essa liberdade realmente de poder se expressar e de poder compartilhar com o outro, aprender com o outro, ensinar o outro. O jogo, né, ele existe desde que a humanidade é a humanidade. Né? Aí vieram os jogos eletrônicos digitais ou os também chamados games, eu prefiro chamar de games. Né? E esses games, a princípio, eles foram criados para fins comerciais. Né? E eles são fantásticos, né? Eu tenho 30 anos, eu cresci jogando videogame e então a minha recomendação para os games na educação é a seguinte: use e abuse, porque ele tem sido considerado hoje uma verdadeira plataforma pedagógica, né? O jogo, não tem como você esperar. Então, por exemplo, se você precisa passar de fase, você tem que resolver aquele desafio, né? E para resolver aquele desafio, você tem que responder várias perguntas. E se você não sabe como fazer, você vai ter que parar, você vai ter que pesquisar, você vai ter que aprender com o erro. A sua capacidade de resposta, ela vai ficando cada vez mais rápida conforme você vai aprendendo a jogar aquele jogo, né? Então, na escola, eu acho assim que é fantástico o uso de games, e não só os chamados games educativos ou games educacionais, né? Por que não explorar algum game comercial também, né? Por exemplo, o Facebook, ele acaba de lançar lá o jogo da Carmen Sandiego, que foi uma febre durante muito tempo, e é um jogo fantástico para você aprender geografia e história de uma maneira super lúdica, né? Então, por que não usar esse tipo de coisa? Nós temos uma possibilidade imensa, enorme, de vários jogos online construídos com gráficos bons, que não são pesados, que se você tem algum problema de conexão, se a conexão é lenta, ele vai rodar lá, porque ele está em flash, né? Ele vai rodar no Linux ou vai rodar no Windows, independente da plataforma que você tem aí na tua escola. Então, eu acho importante começar a pesquisar sobre games e como é que o importante do game é ver qual é o potencial educativo dele. Pode ser qualquer game, né? Há 2 semanas atrás, por exemplo, eu usei o Sonic e o Super Mario, né? Então, o que as minhas crianças aprenderam com isso? Depois a gente pergunta pra eles, né? Mas foi muito legal. A gente estudou mangá, por exemplo, e não ficamos só na revista. Eu consegui vários games e eles adoraram, foi muito legal, né? E tava todo mundo comentando, falando: olha, eu vi um anime e o game parecia com anime ou com a história. Então, é importante realmente variar, né? E usar todos esses recursos ao nosso favor, a favor da aprendizagem. Eu vou contar do projeto da reciclagem, por exemplo, né, que nós utilizamos vários recursos para fazer esse projeto. Então, um deles foram os games, e na verdade esse foi o ponto de partida. Então, os meus alunos aqui, eles são crianças de 4 a 10 anos, eles são pequenos, alguns não são nem alfabetizados,
Então a gente começou com game para entender o que era reciclagem. Muitos não tinham ideia do que era reciclagem. Então eles aprenderam através dos games. Né? Depois que eles jogaram, a gente foi discutir o que é reciclagem, onde é que eu devo jogar o lixo, né? Como é que esse lixo vai ser recolhido, como é que ele vai ser reciclado depois lá na fábrica, como é que funciona todo esse processo. E aí a gente passou para um outro nível depois que eles aprenderam com os games, que é como é que eu informo a minha escola sobre o conhecimento que eu adquiri agora. Então eles fizeram um painel durante a semana, foi em cartolina mesmo, foi analógico, né? E depois que eles fizeram esse painel, eles produziram um vídeo de entrevistas. Então eles convidaram algumas pessoas da escola e fizeram uma entrevista perguntando como é que essas pessoas fazem a reciclagem na casa delas. Então foi um projeto muito legal, porque eles começaram a assumir o papel de personagens mesmo, né? Então quem é que vai ser o diretor do projeto? Quem é o câmera? Quem é o entrevistador? Quem é o Relações Públicas que vai procurar as pessoas? Como é que nós vamos convidar as pessoas? Tudo isso foi pensado e arquitetado, né? Com a minha ajuda, eu estava ali facilitando, mas foram eles que montaram o roteiro. Então, esse trabalho foi inclusive apresentado no Fórum da Cultura Digital ano passado, em novembro, e foi muito legal, foi uma experiência incrível. Professor, você que está entrando no mundo digital agora, tenha em mente que o seu aluno não é seu inimigo, ele é seu aliado, né? E ele é a primeira pessoa que você tem que consultar para aprender mais sobre isso, porque eles são especialistas, eles sabem tudo disso, eles são nativos digitais. Então essa é a minha primeira dica. A segunda dica é procurar outros professores que tenham blogs, que divulguem os seus trabalhos, pesquise o que as pessoas da sua área estão fazendo, né? Como é que eles estão desenvolvendo a matéria deles, utilizando os recursos da web. Em terceiro lugar, você também pode procurar comunidades de aprendizagem. Isso pode ser mesmo nas redes sociais, vá até o Twitter, digite lá uma palavra-chave, né, cultura digital, educação digital, que você vai encontrar um monte de gente que está discutindo sobre isso. Né? No Facebook tem vários grupos de professores da universidade, professores da escola, somente interessados no assunto, né, que estão discutindo essas questões. Como é que a gente incorpora, como é que a gente integra esses recursos na escola hoje? Né? Então, o primeiro passo realmente é a pesquisa. O segundo passo é tente, não tenha medo do erro. Né? Não é porque você vai incorporar a web que a sua primeira aula ela vai ser fantástica, ela pode ser ruim. Né? Mas aí você vai ter que conversar com seus alunos e ver no que vocês podem melhorar, no que foi que vocês falharam, por que não deu certo. Isso tudo faz parte da aprendizagem. As pessoas têm medo do erro e, na verdade, o erro ele também faz parte da aprendizagem. Né? Para todo mundo da comunidade Minha Terra, né, eu gostaria de mandar um abraço e também dizer que vocês foram fonte de inspiração para mim. Né? Quando eu comecei o meu projeto ano passado, eu pesquisei muito sobre o que vocês fazem. Nós aqui do Centro Educacional Pioneiro, a gente ainda não faz parte da Minha Terra, mas porque eu pensava que o colégio particular não podia participar. Então eu já digo para vocês que nós vamos nos juntar a vocês, para que a gente continue aprendendo juntos e realmente continuem desenvolvendo esse trabalho. Vocês são fantásticos, o trabalho é fantástico, parabéns aos professores, parabéns aos alunos que botam a mão na massa e publicam os seus materiais. Realmente é muito interessante, é muito inspirador para quem está começando e para quem já está na estrada como eu, né, que tenho uma bagagem talvez um pouquinho maior, mas realmente a gente tem sempre que ter em mente que o aprendizado ele não é uma coisa pronta, que a gente tem que estar sempre correndo atrás, sempre mudando, sempre buscando conhecer mais, interagir mais e compartilhar mais. Um grande abraço para todo mundo. É minha terra.